Olá, o Saúde Ativa está no ar, trazendo para você informações sobre saúde e qualidade de vida. E no bate-papo de hoje teremos a doutora Emily Fontes, ela é médica do esporte. E vamos falar sobre essas atividades, a importância para a saúde e os cuidados que você deve ter. Fiquem conosco. Doutora Emily, seja bem-vinda ao Saúde Ativa. Obrigada, Day. É um prazer estar aqui com vocês. Falar sobre muitas coisas que têm relação com esporte, saúde, qualidade de vida, cuidados. Mas antes de tudo, vamos esclarecer inclusive a minha dúvida. A gente fala de médica do esporte, a medicina do esporte. Como é que funciona? Geralmente o médico ele estuda por 5 anos, é uma especialização. E conta pra gente o que a motivou, inclusive, né, a optar por esse caminho. Então, existem 2 caminhos para a gente se tornar um médico do esporte. Pode fazer residência. Atualmente no Brasil só tem 2 lugares que fazem, que é em Rio Grande do Sul e em São Paulo. Então só tem 2 residências, elas duram 2 anos e aí você se forma como médico do esporte. Eu fiz através da pós-graduação, me mantenho me atualizando, anualmente eu faço alguma atividade para estar em dia, mas eu me encontrei nela, na verdade eu digo que ela me encontrou, porque através da minha doença, através do que eu buscava para a vida, foi nela que eu me encontrei. Não é uma especialidade que a gente vê na faculdade, por exemplo. Sim. Não fazia ideia do que significava. Então, imagine, se o médico não fazia ideia, como a população desconhece essa especialidade, né? Então, eu conheci depois, através do esporte. Como eu moro em Santa Catarina, eu atuo lá, e lá o esporte é muito forte. A parte estética também é muito forte. E o triatlon, que é fazer as 3 modalidades, corrida, natação e bicicleta, são muito fortes. Então, lá eu conheci um pouquinho mais sobre o esporte. E aí, eu tenho uma cardiopatia, tenho uma doença do coração, e através dela, eu busquei fazer alguma atividade de maior intensidade, de mais duração, do que o natural, do que o que é para a saúde. E aí eu encontrei no triatlon essa válvula de escape. E ele me levou para a medicina esportiva, porque tem tudo a ver, a suplementação, o acompanhamento médico, a parte de acompanhamento do coração é muito importante para quem quer fazer atividade física, para quem já faz atividade física e para quem quer aumentar a intensidade. Então, o médico do esporte ele é como se fosse um médico da família, só que naquele ponto de que você olha a pessoa como um todo, não vê só a pessoa, vê toda a família, então a criança, a gestante, o idoso. É muito completo e fala sobre prevenção, em primeiro ponto. Que também fala na medicina da comunidade e saúde, também fala sobre prevenção. Então, a medicina do esporte, ela vem, né, nesse intuito, entendeu? De prevenir através do esporte, principalmente. Interessante. E quando a gente fala de esporte, você falando do triatlon, só em você falar do triatlon eu já cansei. Porque hoje é uma labuta para a gente praticar uma atividade física e o triatlon, ele é realmente uma atividade de alto impacto, né? E, inclusive, falando para essas pessoas que praticam, que querem começar, é importante que tenha esse acompanhamento, seria através da médica do esporte, inclusive, por exemplo, eu só faço uma academia uma vez ou outra, mas eu quero optar por entrar numa atividade mais de alto impacto, fazer natação, tal. É importante que, através de vocês, inclusive, vai dar o direcionamento e os caminhos? Então, não é só o médico do esporte que vai ser o caminho para você encontrar a saúde, ver se está tudo bem, né? O cardiologista, ele vai ver a parte do coração, sim. O endocrinologista vai ver como é que está a parte do hormônio, só que o médico do esporte, ele vê, como eu falei, de uma forma mais ampla. Então, por exemplo, se você tem uma arritmia rara, eu vou ver, mas eu não vou poder cuidar, eu vou encaminhar também para o médico avaliar junto comigo. Sim. Então, eu olho a alimentação, às vezes do cardio, não é todo mundo, isso é muito individualizado, né, de cada médico. Sim. Mas o cardio, ele olha mais o coração, porque é o que ele é a especialidade dele. A gente olha um pouquinho de cada coisa. Vê o conjunto como todo, como é que tá o sono, como é que tá a alimentação, como é que tá o treino, como é que tá o descanso. Então, tudo isso precisa ser avaliado. E é importante porque, como é uma médica, doutora, são 5 anos de estudo, mas acaba que você, dentro dos seus estudos, você aprende um pouco de cada dentro da faculdade, consegue também percorrer aí por esses caminhos, mas é claro que às vezes direcionando para um especialista dentro de cada área, né? Sim, sim. Quando tem necessidade, é claro que a gente tem que estar trabalhando em conjunto. Um não exclui o outro, né? A gente trabalha sempre um junto do outro.
Eu do lado do nutricionista, eu do lado do fisioterapeuta, do educador físico. Às vezes eu tenho pacientes que eu preciso falar diretamente com a nutricionista para estar ajustando algumas coisinhas, falar com o treinador para deixar um pouquinho mais leve naquele período ou não. Então, é uma conversa multidisciplinar, realmente. Sim, parece clichê fazer essa pergunta que todos fazem, mas é bom a gente reforçar. Todos os médicos que passam por aqui, a gente fala assim, o que é importante para evitar essa doença, enfim. Todos falam da água, da alimentação e da atividade física, mas a gente está aqui com a médica do esporte, eu queria que você reforçasse e falasse para a gente qual a importância, né, da atividade física para a saúde das pessoas. A atividade física, ela atua no corpo como um todo. Então, ela altera os hormônios, ela regula, na verdade, essa questão hormonal, principalmente na mulher que tem um ciclo menstrual. Então, a mulher ela já é um alto e baixo o tempo todo. A nossa vida é desse jeito, né? Não tem como fugir disso. Ser mulher faz parte de ter ciclo, de ter turbulência, momentos de calmaria, de tristeza, de alegria. Isso é ser mulher. Então, a atividade física, ela atua amenizando aquilo que é muito fora do padrão. Então, você fica estressada, você não consegue ter o contato com outra pessoa. A atividade física, ela vai conseguir deixar os hormônios um pouquinho mais adequados, vai ter liberação de hormônios da felicidade, de relaxamento, que auxiliam a ter um melhor equilíbrio desse ciclo. E quando a gente fala muito dos benefícios para o momento, né? Mas a atividade física ela tem um reflexo, sem sombra de dúvidas, é longevidade. Para o futuro, tanto da mulher quanto do homem, né, doutora? Com certeza. A longevidade, a gente pode até igualar, assim, quanto mais você acumula, tem gente que fala assim, fazer uma poupança não de dinheiro, mas fazer uma poupança de musculatura, fazer uma poupança de massa óssea é quase que igual à longevidade, porque é claro que tem muitas outras questões envolvidas, questões genéticas, questões de qualidade de vida que envolvem, mas você ter um acúmulo de massa muscular ao longo de sua vida, que já começa na infância, um acúmulo de massa óssea já na infância até a fase adulta e depois o idoso, vai melhorar muito a qualidade de vida. Vai diminuir muito o risco de doenças crônicas. E a gente fala muito hoje o que a maioria da população tem, diabetes, hipertensão. E eu sei que o direcionamento para as atividades, elas vão de acordo com a necessidade de cada pessoa, né? A idade, o que já tem de problema além desse, mas assim, existem exercícios que vocês indicam mais para pessoas que sofrem com diabetes, com hipertensão. É bacana fazer, talvez caminhadas, ou então natação, ou vocês realmente precisam avaliar para direcionar, doutora? Olha, tem um exercício que é praticamente unânime para qualquer tipo de pessoa, em qualquer tipo de fase de vida, que é a musculação. Não a musculação em si, mas o treino de força, o treino resistido, que pode ser musculação, pode ser funcional, pode ser o crossfit, exercícios que exigem você fazer força com algum peso do corpo ou algum peso extra. Isso aí está associado à longevidade também, porque como eu falei, a gente precisa acumular músculo para o futuro. E essa é a forma mais eficiente que a gente tem de fazer isso. Doutora, em relação à idade, né? A gente visualiza às vezes na internet aquelas crianças que pegam muito peso, novinhos, e isso seria bacana, não é? Se tiver um acompanhamento tá tudo certo, e se existe uma idade para iniciar a atividade, e existe uma idade também para parar de fazer atividade? Para parar de fazer atividade, jamais, né? Enquanto a gente tiver capacidade para fazer e puder ser liberado para fazer qualquer atividade que seja, nem que seja uma caminhada, ou dar alguns pequenos passos dentro de casa, isso vai ser benéfico para a vida em qualquer período da vida. Agora, em relação à criança, esportes de forma geral, então natação, futebol, bicicleta, é liberado para qualquer idade, né? Não tem uma idade mínima para fazer isso. Mas em relação a treino resistido de força, a partir dos 7 anos uma criança tem capacidade já de estar entrando. Não é necessariamente pegar um peso, pegar uma barra, um halter com muito peso, mas é ter consciência corporal. Então você saber fazer um bom agachamento, fazer um exercício com movimentação e postura corretas, até mesmo para o futuro. Você está fazendo, porque tem muito adulto que você vai lá na academia e você vê que tem um mínimo de consciência corporal, equilíbrio não tem, muita gente adulta, né, várias idades, equilíbrio é uma coisa que está bem em falta. Então, quando você é criança, quanto mais cedo criança você iniciar tudo isso, melhor até para a vida futura. Entendi. Mas há uma preocupação, inclusive é uma dúvida, aquelas que a gente fala, que eu tô até inclusive com a imagem aqui que eu já vi na internet, bem malhadinho, assim, o menino ele era bem novinho,
e ele pegava muito peso, então ele era bem malhado, parecendo um adulto. Isso aí, já começando muito cedo, doutora, será que não traria alguns danos no futuro para essa criança, não sei, de crescimento ou algo parecido? Na verdade, existe esse mito de que a criança que vai fazer força, ela pode parar o crescimento ou prejudicar o crescimento, mas é um mito. Já foi provado por vários estudos científicos que isso não acontece. Mas essas crianças que eu também já vi na internet, que são muito musculosas, que não fazem o padrão de uma criança normal, porque a criança ela não tem os hormônios que o adulto tem. A gente entra na puberdade e toda aquela mudança, aquele boom acontece no homem e na mulher. Sim. Então é a partir daí dessa mudança hormonal que a gente tem a capacidade de formar aquele tipo de musculatura tão desenvolvida. Então quando você vê uma criança muito fora do padrão e que parece já com o corpo de adulto, tem alguma coisa exógena sendo colocada dentro dela. E aí, nesse caso, é muito maléfico para a saúde. É bom esse alerta mesmo. Sim. É muito preocupante. E na sua rotina, assim, o que você mais observa de lesão, que as pessoas chegam com as queixas? Porque é muita gente também que não tem um acompanhamento, né? Às vezes vê um vídeo na internet, ou o amigo está fazendo e segue o mesmo caminho e às vezes não consegue carregar aquele peso, enfim. Mas qual é o que geralmente você mais observa, doutora? É porque depende do público, né? Então, por exemplo, se for o público que faz esportes de luta, o jiu-jitsu, boxe, karatê, eles têm lesões articulares. Então, tem muita lesão articular de ombro, de joelho, é onde mais acontece, porque eles têm muito estiramento, os golpes são muito intensos e em pouco tempo, muito impacto, acontece. E aí, no caso dos corredores, por exemplo, principalmente aqueles que estão iniciando ou que ainda têm um sobrepeso e querem emagrecer através da corrida, né, que acontece, dá muita canelite, que é como se fosse uma inflamação da parte superficial do osso. Então, isso aí é bem frequente. A maioria das pessoas podem ter isso quando estão iniciando a atividade. Isso geralmente é quando não tem acompanhamento, né, como a gente estava conversando, começa numa prova de 5, daqui a pouco quer ir para 10 quilômetros, uma coisa muito abrupta. Então, não tem adaptação do corpo para aquele momento. Aí pode acontecer. Em relação a queixas, assim, às vezes a gente faz um exercício, eu já passei por isso, e uma dorzinha que incomoda num dia, 2, 3, e você vai pro remédio, automedicando que não pode, mas passou. Aí na semana seguinte vou fazer outro exercício, eu volto. Em que momento a gente deve perceber, opa, tem algo preocupante? É óbvio que você vai orientar e tem que ser mesmo, que você perceber que tem algo errado, vai para o médico. Mas assim, o que pode ser um alerta? Peraí, tem uma coisa errada, eu preciso ir lá. Geralmente é quando a dor é muito persistente, né? Tem algumas dores, por exemplo, de estiramento muscular, que não tem nenhum procedimento específico, que pode durar no máximo 3 meses. Então, até que ela fica longa, né? Vai de 3 semanas a 3 meses. Então, a diferença entre uma pessoa e outra pode ser muito tempo. Mas se passar disso, aí já começa a ser muito crônico. Então, seria interessante você avaliar. Passando de 3 meses é uma dor muito considerada já. Realmente, é muito tempo para você ficar com a dor e não verificar o que tem de errado, né, doutora? A gente vai para um breve intervalo, mas já já voltamos. Fiquem conosco. Estamos de volta com o Saúde Ativa. O nosso bate-papo hoje está sendo com a doutora Emily Fontes, ela é médica do esporte. Estamos falando sobre atividade física, a importância e os cuidados. Mas se você perdeu o primeiro bloco, não tem problema algum. Vai lá em nosso canal do YouTube, coloca a Câmara Municipal de Aracaju e você pode assistir a reprise deste programa e de outros. Semanalmente a gente traz aqui um profissional da área da saúde para esclarecer uma dúvida para você. Doutora, a gente falando sobre atividade, sobre importância, existem exames recomendados que a gente deva realizar antes de iniciar uma atividade física? Geralmente a gente sempre faz um exame de coração, mas seria importante a gente ir para outros especialistas e olhar outras coisas para ver se está tudo ok? Olha, os exames de rotina laboratoriais que envolvem vitaminas, que envolvem principalmente os hormônios da tireoide, um hemograma completo, é o básico para a gente ver se tem alguma anemia, se tem alguma deficiência vitamínica, se tem algum problema na tireoide que atrapalha o metabolismo. Esses são os pontos principais em relação a atividades físicas. Então, seria interessante fazer. E da parte da cardiologia,
Se for menos do que 35 anos e não tiver nenhum problema, seria só um check-up, só precisa de um eletro. Sim. E acima dos 35, seria interessante também fazer o teste da esteira, que é o teste ergométrico. Aí você estaria amparado, desde que não tenha nenhuma outra doença, nenhuma outra queixa, para estar iniciando a atividade com segurança. A gente ouve falar, recentemente, já tivemos a corrida de Aracaju e existem, inclusive, outras, tanto corridas, como você mesmo falou, do triatlon. Geralmente as pessoas que vão participar dessas corridas ou de uma competição tão pesada como é o triatlo, elas já estão, claro, eu imagino que fazendo um acompanhamento. Mas é justamente isso que eu queria falar contigo. Talvez para quem já está num fluxo, ela vai seguir o ritmo, mas e para as pessoas que nunca fizeram e resolvem em 20 dias fazer tudo que não fizeram antes? Como é? Isso pode trazer danos, inclusive, doutora? Podem trazer, porque a gente vive em um mundo que é muito tudo para ontem, né? A gente não pode esperar o tempo natural das coisas. Então, por exemplo, a criança, ela cresce bebê, aí aos poucos ela vai engateando, depois ela anda. Não, é como se a gente nascesse e já quisesse correr amanhã. Então, tá tudo muito atropelado de querer performance. Uma pessoa que não trabalha com esporte, que tem outro trabalho, é médica, é jornalista e precisa dar conta de outras coisas, quer se comparar com uma pessoa que só vive do esporte. Isso acontece quase que o tempo todo, né? Obrigada por me calmar. Mas é porque é a realidade. Eu também passei por isso quando eu estava treinando. A gente acaba vendo tanto, repetidamente, que, nossa, parece que eu sou tão ruim. Mas quando você olha para você mesmo, por exemplo, olhou o ano passado, de um ano para cá, o quanto que você mudou e evoluiu no seu tempo, com as suas qualidades, com as coisas que você tem para fazer, de ser mãe, de muitas coisas. Então, não dá para se comparar. E essa questão de acelerar muito provoca riscos de lesões, provoca riscos de problemas na tireoide. A mulher, principalmente, que é muito mais vulnerável por conta dessa oscilação hormonal, existe uma doença que se chama REDS, que ela é provocada por deficiência energética. Então, do nada, ela resolveu fazer um Ironman. Aí, não, daqui a 6 meses eu vou fazer. Comecei a correr ontem. Então, você imagina em 6 meses o quanto que o seu corpo tem que trabalhar e se esforçar, se desgastar para chegar naquele ponto. Se não tiver um acompanhamento, é muito pouco tempo. E um acompanhamento, ela vai ter alguma doença. Geralmente, o primeiro sinal que é perceptível assim é parar a menstruação. Ou então a menstruação ficar toda desregulada. É mesmo, doutora? Isso. Eu não sabia disso, não. Antigamente diziam que era a doença da mulher atleta. A mulher atleta, de Olimpíadas, ou então atletas mesmo, elas podiam ficar sem menstruar e isso era normal. Mas na verdade não é. Isso já é um sinal de doença, de deficiência de energia. Ela está gastando tanta energia, ela não está conseguindo repor aquilo que ela está gastando. Interessante. E aí a gente traz inclusive para a questão dessa tecnologia que vem melhorando e para todas as áreas, imagino para a sua. Porque imagino, no passado a mulher que ficava sem menstruar era normal, e aí, na verdade, eram problemas que estavam sendo causados. Então, a tecnologia também vem trabalhando muito nessa questão do esporte, né? Sim, bastante. Tem muita coisa aí que a gente aprendeu ao longo do tempo e vem aprendendo. Cada dia a gente tem novas coisas aparecendo, né, e surgindo. Fala pra gente, existem vamos lá, a pessoa começou a malhar e aí ela tá empolgada porque ela quer o resultado logo e vai seguindo. Aí ela vai 1 semana, 2, e aí no meio da terceira muita dor, porque quando a gente começa a malhar vem aquela dor muscular, e aí eu já ouvi pessoas me falarem assim, mas vai assim mesmo com dor, porque se você parar é pior quando volta. E outros já dizem, mas o corpo precisa de um descanso. E aí eu imagino que muita gente que está nos assistindo não sabe o que faz, porque às vezes é uma dor mesmo, aquela dor muscular, como se tivesse tudo machucado. E aí eu realmente faço o mínimo, mas eu faço ou descanso e outro dia pode ser que seja pior. Geralmente isso acontece ou quando está iniciando, ou como você muda o treino, muda a intensidade, muda a carga, isso acontece. E isso é normal para todo mundo, por mais treinado que você esteja, isso vai acontecer. Só que existe um limite, não é em questão de que treinar todo dia é um problema, mas, por exemplo, quem treina com muita intensidade, para Ironman, para uma maratona, eles precisam às vezes treinar 7 vezes por semana. Mas não são 7 treinos de tiro, por exemplo, que você vai sair dando da sua alma naquele treino. Não. Vai ser um que vai ser assim, mas os outros 5, vamos supor, vão ser muito mais leves, que pode, às vezes, ter até caminhada. Tem profissionais de educação física, quando você está iniciando, que é um treinamento de corrida. Mas no meio dele você tem uma caminhada.
entendeu? Então depende muito da intensidade, tudo isso tem que ser muito bem distribuído ao longo do tempo. E de fato a corrida, por exemplo, é uma coisa que hoje está na moda, né? A gente vê nas redes sociais todo mundo correndo, e aí entra muito naquela questão, você vem de uma semana cansada e olha que tá todo mundo correndo e você diz, não, não é possível, eu tô aqui, né, deitada, mas assim, as pessoas falam muito que para correr, isso é dica mesmo para quem nos assiste, tá muito na respiração, que não é só o correr, a respiração ajuda para que você mantenha uma corrida e você consiga inclusive alcançar o objetivo de 5, 10, enfim, 20 quilômetros, enfim. Mas é isso mesmo, a respiração, ela fala muito sobre a nossa corrida, doutora? A respiração, ela ajuda muito, mas você focar demais nela, às vezes você prejudica. Entendi. Porque você tem o seu ritmo, então você ainda está criando fôlego, você começou agora, então você não tem resistência física para estar muito tempo ali. Então acaba que ficar ofegante é uma coisa natural. Sim. Então a dica que eu dou até para as minhas pacientes que falam dessa questão da respiração, elas se preocupam demais, às vezes fica com a cabeça confusa na hora, porque você tem que correr, aí você tem que pensar no tempo que você está fazendo, ao mesmo tempo você tem que respirar, então é muita coisa para fazer em movimento. Então é melhor que você faça o seu movimento e aos poucos vá se acalmando, que naturalmente, aos poucos, a respiração ela vai se adequando a você. Entendi. E aí, quando você já tiver adaptado, aí sim pode ser que pegue aquelas minúcias que tem, olha, quando eu tô começando a ter dor de facão, dá uma respirada mais funda, mas é uma coisa... Eu já tô um pouquinho mais lá na frente, não tô no início pra estar pensando nessas coisas, entendeu? E é uma questão, acho que todo mundo se pergunta assim, todo mundo pode conseguir um dia chegar a completar uma corrida de 24, porque às vezes a gente não consegue correr 500 metros. E diz, é impossível que eu vá fazer 5 quilômetros, 10 quilômetros, parece uma coisa muito distante. Com acompanhamento, todo mundo consegue, doutora? Com certeza. Eu não sei se vocês conhecem, mas é porque como eu sou da área do triatlon, acaba que eu acabo conhecendo mais sobre isso. E tem um idoso de 82 ou 85 anos que ele faz anualmente o Ironman completo. Gente, eu tô até então, assim, são doutora. 80, imagina. 82 anos. E ele começou, se eu não me engano, aos 70, então ele já começou muito idoso. Ele não era uma pessoa atleta, ou então ele era das Olimpíadas e por isso ele já tem mais facilidade. Não, ele começou velho e ele conseguiu. Então é muito sobre propósito, né? Qual é o objetivo? Você tem realmente, é um sonho seu, você quer propagar para as pessoas de que todo mundo é capaz? Você tem 85, tem uma pessoa de 20 achando que não é capaz? Então, talvez seja esse o objetivo dele, né? Então você criando um objetivo para você, só vai. Você vai longe. Em relação à suplementação, há necessidade em alguns casos, pelas suas avaliações, pelo seu trabalho diário também, ou não? A pessoa por si só não precisa suplementar em nada, geralmente tem pessoas que sim, mas outras nem vão necessitar. É importante isso? E a alimentação também tem um poder muito grande para o esporte, para a atividade física, e a gente tem um retorno em relação a isso? Os pilares da saúde, eles são a atividade física, a alimentação, sono e o controle do estresse. O controle do estresse acho que é um dos mais difíceis na atualidade, né? Então a gente tenta balancear essa balança nos outros pontos mais, né? Então o sono adequado, a alimentação, ela é primordial. Quanto melhor você estiver adequada à sua alimentação, ela toda balanceada com a quantidade de treino que você faz, é muito difícil você precisar suplementar alguma coisa, suplementar vitamina, se você tiver exposição solar, vitamina D, então depende muito de como é o seu estilo de vida, mas tem um suplemento que é unânime. Assim como tem o treino de força é unânime para qualquer pessoa, que é uma necessidade para o futuro, e para hoje, para amanhã e para sempre, é a creatina. Ela é um suplemento unânime, assim, qualquer pessoa, inclusive pessoas com insuficiência renal, elas podem estar utilizando a creatina, que ela tem um impacto baixíssimo na questão de função renal. Ela pode até alterar um pouquinho ali o exame da creatina, mas isso não quer dizer que prejudicou o rim, entendeu? Entendi. E ela tem muito benefício para o músculo, para o fortalecimento, para ele se desenvolver. E também, atualmente, a gente tem visto que em doses um pouco mais altas, ela também tem uma ação cognitiva. Então, até para velhos, gente mais idosas, podem estar se beneficiando dessa questão de envelhecimento cognitivo. É interessante porque eu sou hipertensa, então tudo eu tenho medo de tomar alguma coisa e se interferir. Então as pessoas, eu nem leio, eu nem sei o que é, eu digo não precisa. Mas é importante, então a creatina também não seria um problema para pessoas hipertensas ou que têm um problema de coração, né, doutora? Não, tem estudos de pessoas com um único rim, que já nasceu assim.
E aí foi feito o estudo com a creatina e viu que até para essas pessoas não tem prejuízo nenhum e tem até benefício, claro. E a hidratação, quando a gente fala inclusive de beber água, seja numa atividade de alto impacto, seja numa academia, é importante que a gente tenha garrafinha que beba água o tempo todo, mas como há pessoas que não gostam de água, a gente poderia dizer que tudo bem se você substituir por um suco ou não. É uma questão que a gente traz muito aqui, as pessoas que não gostam de água, elas acabam apelando para uma água de coco ou para um suco, porque elas dizem é líquido e isso vai fazer algum efeito. Não é interessante. Não é uma substituição. Não substitui a água. É claro que você vai estar se hidratando de uma forma, mas ali vai ter o carboidrato, ali vai ter os eletrólitos, então não vai ser só água. Isso tem que estar balanceado na dieta que você vai estar fazendo. Se for um caso de emagrecimento, isso pode ser muito prejudicial. Em outro ponto, tem pessoas que precisam de muita caloria, às vezes elas precisam de muitos líquidos, além da água, mas a água não é substituível, precisa ser ela. E essa questão de não gostar de água, se a pessoa não gostar de escovar os dentes, então, sabe, é necessário, a gente não é, quando a gente é criança, a gente quer fazer o que a gente gosta. Quando a gente vira adulto, a gente precisa fazer o que precisa ser feito. Nem tudo é prazeroso, nem tudo é maravilhoso, muito bom, muito gostoso. Nem todo alimento é aquela coisa prazerosa, mas você sabe que faz bem pra você, então você vai comer. Não precisa ser o tempo todo, mas é o equilíbrio, né? É justamente isso que eu ia dizer. Não necessariamente vai ser prazeroso, mas a gente precisa analisar que determinadas ações agora que podem incomodar, elas vão trazer uma série de benefícios para o futuro. Então é necessário pensar dessa forma, né? A gente vai só para uma dica de saúde. Assistam. Voltou da dica. A gente fala muito sobre o esporte, você até citou sobre ansiedade, estresse, mas o esporte ele tem grande impacto, que a gente fala da produção da endorfina, na qualidade de vida, na qualidade, inclusive, da saúde mental das pessoas, né? A gente, como você mesmo disse, mas a gente percebe aqui das entrevistas com os médicos na nossa rotina, que a gente vive num momento de muita cobrança, tudo é muito acelerado, a gente não para. E quando para, já está exausta para pagar. E eu percebo, até quando eu volto para a academia, que tudo parece ficar mais leve. Tem uma grande importância, né, doutora? Sim, a gente já tem grandes estudos mostrando que a atividade física, ela se equipara à maioria dos antidepressivos e ansiolíticos que a gente tem no mercado e que são muito utilizados. Por exemplo, a sertralina é muito comum, fluoxetina, então eles são equiparados ou acima das medicações. Atividade física é uma coisa livre, você pode fazer uma caminhada que você não vai estar pagando, você vai estar sendo exposto à vitamina D, que também tem essa relação com episódios de alteração de humor. Então você vai fazendo um conjunto de mudanças nos seus hábitos que são muito mais impactantes do que o comprimido. É claro que tem pessoas, tem momentos da vida que eles precisam disso, mas o tratamento precisa ser conjunto. Sim. Não dá para dizer, olha, toma essa pílulazinha que tudo vai se resolver. Não. Você precisa da sua terapia, você precisa fazer a sua parte na atividade física, precisa se alimentar bem, porque tem alimentos que deixam o corpo um pouco mais inflamado, dá a sensação de fraqueza, então precisa de todo o amparo. É verdade, vai muito além e esse amparo é muito importante. Eu queria até deixar claro para quem nos assiste, a gente vai precisar já encerrar, mas assim, quando é que eu devo buscar um médico do esporte? Em que momento? Porque eu já estou fazendo atividade, eu quero começar, se eu percebo que tem algo errado, fala pra gente. E também dizer pra gente se seu atendimento também, ele pode ser online, se é um médico que ele precisa necessariamente atender de forma presencial. Então, qual é o momento de procurar? Não existe um momento certo. Como eu falei, as crianças elas já estão aptas, principalmente geralmente as crianças que procuram são aquelas que querem melhorar no esporte que está fazendo, né, quer desenvolver, pensando já no futuro. Então, geralmente esses vêm um pouquinho mais precoce, mas é para qualquer idade, porque é uma avaliação de saúde, primeiramente. Porque para você fazer o esporte e desenvolver bem nele, você precisa estar com o corpo 100%, o melhor possível. Então, é para qualquer idade, em qualquer fase da vida, inclusive na gestação. Que também tinha outro mito de anteriormente. Ainda falamos sobre gestantes, verdade. Isso. Antigamente, os obstetras, eles diziam que não era indicado a gestante no primeiro trimestre fazer atividades físicas. Tinham gestantes que já praticavam atividades e paravam com medo do aborto. Sim. E isso, hoje, a gente vê que é o contrário.
Caso você faça atividade ou mesmo seja sedentária, é começar o quanto antes a atividade física, que ela vai diminuir o risco de aborto espontâneo ou aborto por outras causas. Não tem um momento certo para começar. É claro que gestantes ela tem suas particularidades. Ela tem um limite de esforço, ela não pode chegar ao limite extenuante, Sim. ela não pode fazer atividades muito longas, além de 1 hora, mas elas devem fazer atividade. Doutora, para quem nos assiste, a gente precisa encerrar, mas vai aí uma dica para quem está parado, não está fazendo atividade, acha que não vai conseguir, inclusive que já pensa em ser um atleta, correr, fazer triatlon e não consegue. Fala para eles que tudo é possível para todo mundo. Ai, com certeza. Eu sou cardiopata, então eu sou a prova viva de que a gente pode fazer o que a gente bem entender. Não é porque você tem uma doença, você já nasceu com uma doença, alguma limitação, que você não vai poder fazer algo que você deseja ou tem um objetivo grande. Todo mundo é capaz. E o momento certo, na verdade, é o hoje. Se você tem um tênis velho lá na sua casa, vai com aquele tênis velho, faz a quantidade que você conseguiu, se sentiu cansado, faz a caminhada, volta a correr. E qualquer esporte que você for fazer é da mesma forma. É com o que tem. Só não deixe de se movimentar. Com certeza. Doutora, obrigada pela sua participação. Obrigada a você. Em breve, Saúde Ativa estará de volta trazendo para você informações sobre saúde e qualidade de vida e eu te aguardo. Até lá!